Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estava aqui pensando, depois da pandemia que ocorreu no início de 2020, parece que o mundo já não é mais o mesmo. Muitas coisas mudou, o comportamento das pessoas mudou bastante devido às pessoas terem que ficar trancadas em suas casas. Elas acabaram consumindo muitos conteúdos daqui da internet mesmo. E eu sinto que o comportamento delas mudou. Antes da pandemia, o mundo ele funcionava de forma mais natural. O mundo físico não estava tão conectado com as redes sociais. As pessoas faziam suas coisas, seus planos, suas ideias, sem compartilhar nas redes sociais. E ainda sentia-se que as pessoas viviam suas verdadeiras vidas, mas depois que tudo mudou, com a pandemia, parece que tudo tem que ser postado, tudo, se não está na internet, quer dizer que não vale. Então, realmente, o comportamento das pessoas mudaram bastante. O que já estava muito conectado acabou se tornando ainda mais essa conexão ainda mais forte. E tudo indica que vai as coisas vão ir ainda mais para esse mundo virtual, que é esse mundo do computadores, celulares e tablets. Então, as pessoas mudou o seu comportamento, a sua forma de falar com as pessoas. Antes as pessoas tinham contato físico, as pessoas conversavam, mas depois dessa pandemia, o contato entre os familiares, amigos, até o relacionamento se transformou bastante. Antes da pandemia ainda existia aquele contato entre pessoas sem ser pela internet. As pessoas marcavam encontro para se conhecer, ainda tinha aquela ideia de ir para festa para conhecer as pessoas, mas com a pandemia a maioria das pessoas se conectou, desde de jovens até adultos e idosos, todo mundo está conectado. Então, para conhecer outras pessoas, só basta saber o nome da pessoa que irá achar o seu perfil em alguma rede social. Então, as coisas ficaram mais fáceis, mas ao mesmo tempo é, se perdeu se perdeu algo no caminho, se perdeu a sensibilidade das pessoas. Hoje o ser humano virou um número. Hoje as pessoas, a maioria não tem mais nome, não tem mais personalidade. Hoje as pessoas se transformaram em apenas em número, em uma quantidade de visualização que você dá para determinada famoso influencer, essas pessoas que se autodenominam celebridades. Então, a maioria das pessoas se transformaram em números. Então, é algo que aconteceu e poucas pessoas se deram conta disso, que a pandemia foi o estopim para uma transformação, não só social, mas também cultural, pois a cultura sofreu bastante. Agora, a questão da cultura não é algo mais. Não foi para bom. Não que isso seja para bom, mas a cultura ela perdeu muito a sua qualidade. Hoje, os filmes, as obras literárias, hoje caiu muito. Eu não sei qual é o motivo, se tem interferência
do momento que se passou na pandemia, mas é notório que a qualidade caiu muito, caiu muito. Alguma coisa aconteceu nesse meio tempo que eu particularmente não sei qual foi a causa, o motivo, quem está por trás, mas se eu olhar para a trajetória, para o período, eu posso notar que foi na pandemia que esse estopim, essa transformação cultural se deu nas mídias que a sociedade consome. E a cultura não só stream, mas também a cultura das pessoas, que é a forma que elas se relacionam com o mundo, mudou bastante. Eu acho que não tem como voltar. Eu não sei se vai ter como reverter isso. Claro, as coisas vão e vêm, transformações estão sempre acontecendo e só o tempo dirá como essas coisas vão se manter. Se as coisas vão ir para um caminho melhor de bem-estar ou se o que está ruim ainda vai se deteriorar ainda mais. Esperamos que não. Esperamos que as pessoas possam sair um pouco mais desse mundo virtual e ter contato humano, ter contato familiar, que os relacionamentos ainda seja genuíno, que não seja apenas pela aparência, que relacionamento hoje da rede social é basicamente a aparência, a personalidade, a característica própria daquela pessoa já não tem tanta importância, pois as pessoas viraram descartáveis. Então isso é muito triste, tudo que aconteceu. É impressionante que foi na pandemia que essas coisas veio e parece que elas já estavam prontas. Essa é a impressão que eu percebo olhando a história com o passado, o presente e no futuro. Parece que. Então, eu não sei se é uma impressão ou se isso é realmente. Tem fatos verídicos. Mas se olharmos, parece que todas essas coisas já estavam prontas para ser impressas na sociedade. E a pandemia foi o estopim. A pandemia foi realmente um momento muito difícil para a sociedade. Muitas pessoas perderam seus entes queridos. Muitas pessoas já não são mais as mesmas. E o mais peculiar disso é que muitas as pessoas elas não se dão conta como o comportamento delas mudaram depois da pandemia. Pessoas que tinham um comportamento totalmente diferente, era uma pessoa mais alegre, que a pandemia mexeu bastante nessa área da personalidade das pessoas. Muita gente que era alegre, era espontânea, tinha uma energia mais alta. O que aconteceu? Essas pessoas ficou mais baixa, começou a consumir mais conteúdo, começou a se comparar, sua energia que era alta ficou mais baixa por causa da comparação, entrou em coisas mais sérias e complexas como depressão, ansiedade. Então a sociedade realmente ela parece quando a gente olha que ela foi resetada. Alguém apertou o botão e a sociedade se transformou definitivamente da água para o vinho. Então é impressionante como uma doença pode mudar o comportamento das pessoas. É impressionante, impressionante mesmo. Eu nunca imaginaria que aquele vírus de 2020 que ninguém sabia muito bem o que era, mas que resultou em toda uma mudança social, cultural e atemporal das pessoas. O mundo antes da pandemia já não pode ser resgatado e eu não sei se as pessoas querem voltar,
para aquele ambiente, para como as coisas eram. Parece que já colocaram a primeira marcha e o carro já está andando, o carro não vai mais parar. Então, agora é olhar para o futuro, para as novas tecnologias, para as novas engrenagens sociais que vão aparecer e se adaptar. Agora é IA, então vamos ver. Tudo indica que as pessoas vão se conectar mais, mas o triste é que não há problema das pessoas se conectar. O mal aparece quando essa conexão com esse mundo virtual acaba interferindo na personalidade e na felicidade das pessoas. Uma ferramenta que deveria ser melhor aproveitada pela sociedade, mas que é usada para o mal, para exaltar os mais egoístas, os mais desumildes, exaltar aqueles que têm as qualidades mais baixas, então, e aqueles, os bons, os que têm algo a oferecer, acabam deixando para o lado, porque esse é o mundo. O mundo está deixando mais claro as suas características fortes que eles sempre terão, que é os mais fortes, os mais ruins, tem mais holofote que os bons e os verdadeiros. Então, é impressionante analisar para isso, que depois daquela pandemia, tudo mudou, tudo mudou. Filho tem um comportamento totalmente diferente com seu pai, com sua mãe, relacionamento entre marido e mulher está muito diferente, está um contato distante. Hoje, mesmo pessoas morando na mesma casa, já não tem aquele contato, aquela conversa. O marido, quando vai conversar com a sua esposa, é através do WhatsApp, das redes sociais. Então, se até mesmo os laços íntimos de pessoas que moram no mesmo ambiente se separou, se soltou, imagina a sociedade. Pessoas que a sociedade já tem por natureza o ego do indivíduo. Com a internet, esse ego aumentou drasticamente. Então, as pessoas estão super conectadas umas com as outras, todos veem o que qualquer uma pessoa compartilha, mas ao mesmo tempo elas estão totalmente à mercê no oceano da vida. Estão sozinhas, estão depressivas, estão angustiadas, tudo porque algo mudou em 2020 com a pandemia e a maioria não sabe o porquê. Mas eu sei o porquê e você sabe o porquê. Então, é só olhar, tentar entender e tirar o que dá para ser tirado e seguir a vida, pois essa é a dádiva, né? Olhar ao seu redor o que está acontecendo e mudar o seu jogo, pois a vida é um jogo, mudar e seguir da melhor forma. E aqueles que não viram as mudanças que aconteceram na sociedade e seguir como todo mundo segue, vai acabar se dando mal, porque o mundo está mudando rapidamente a cada momento e é necessário os indivíduos se adaptarem. Aqueles que não se adaptarem irão sofrer.